Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vamos esperar o pessoal ir entrando para a gente começar mais uma live desse projeto do BCM Advogados. Tá bom o áudio? Bem-vindo ao pessoal que está entrando. Sempre um prazer ter vocês aqui acompanhando e discutindo um pouco com a gente. Como eu já falei em outras lives, né? E é importante, eu acho que a gente sempre explicar. Esse projeto começou justamente das nossas reuniões internas no escritório. Nós costumávamos fazer discussões, costumamos hoje agora, só que não presencialmente, costumamos fazer, e essas discussões sempre geravam debates, sempre geravam temas interessantes, pontos de vista, e a gente, diante dessa situação da pandemia, começou a se discutir se não era o caso da gente externar isso, levar essas nossas discussões para o mundo, para vocês poderem acompanhar um pouco do que a gente fala, do que a gente discute. Então a ideia foi exatamente essa. Marina já está entrando também. Foi essa da gente poder trocar um pouco de experiência, conversar um pouco com vocês sobre temas que a gente normalmente discutia apenas internamente. Oi, Má, tudo bom? Olá, bom dia, Dê. Tudo jóia. Eu estava explicando Tudo ao bem? pessoal da origem das lives, por que a gente Ah, começou sim, a fazer nessa importante. necessidade de levar para fora das redes sociais do escritório os nossos debates e as nossas Sim, discussões. exatamente, é verdade. Deixa eu E só eu fixar o achei, tema também. Diga. vai, enquanto isso eu vou falando, eu Tá. acho que esse tema de planejamento sucessório é bem importante, né? Porque, infelizmente, para quem não sabe o que é planejamento sucessório, hoje a live é de André, viu, gente? Eu gosto de falar, mas a live hoje é com ele. Para quem não sabe, né, o que é planejar a sucessão é pensar depois que a gente vai embora, né, desse plano, como é que fica a vida daqueles que a gente deixa, né? Então, eu acho esse tema bem importante e acho que André vai levar isso aí com muita acurácia, porque é bem do estilo dele, né? Então, eu acho que você podia falar um pouquinho, né, dessa visão do que é planejar a sucessão, por que ela é importante, Joia, né? com certeza. Na verdade, a gente aqui, especialmente a gente aqui no Brasil, né, tem um medo de falar da morte, um medo de pensar como vai ser a morte, um medo de pensar nesse futuro que vai acontecer inevitavelmente com todos nós, né? E aí, diante disso, a gente vê na prática, graças a Deus, tem crescido, mas poucas pessoas pararem para fazer esse planejamento, para poder fazer essa organização, que, na verdade, evita, além dos problemas familiares, de briga por inventário, de briga por herança, que a gente, infelizmente, nessa área de sucessões, acostuma ver isso no dia a dia, porque acontece o falecido deixou apenas um imóvel, mas um quer morar, os outros querem vender. Então, esse tipo de situação, esse tipo de briga acontece, infelizmente, e a ideia de você planejar essa sucessão é exatamente evita esse tipo de situação, evita esse tipo de problema, e também pode ter uma vantagem lá na frente da questão tributária também, que dependendo da opção que você adote para fazer esse seu planejamento, os seus herdeiros também vão ter um custo menor lá na frente com pagamento de impostos, com eventual processo de inventário, com eventual até honorários de advogado para acompanhar um processo de inventário. Então, tudo isso pode ser pensado de alguma forma para evitar que quando você não estiver aqui presente, quando você venha a falecer, esse tipo de situação não se torne um problema, não se torne algo que, em vez de unir a família em torno daquela perda, que é algo que deveria acontecer, muitas vezes a gente vê que acaba sendo a fragilização, a disseminação, porque muitas vezes a família estava acostumada de ter aquele chefe, de ter aquela mãe, de ter aquele pai como norte realmente, como uma pessoa que orienta a família, como dá as diretrizes, e de repente acontece daquela pessoa falhar. E isso é importante a gente deixar já bem claro, que muitas pessoas têm aquela falsa ideia, não, só vai fazer planejamento sucessório quem tem fortuna, quem tem muita coisa para dividir, eu Importante. só tenho uma casa, não vai ter briga. Mas nesses casos de uma casa, a gente também percebe essa situação. Então, essa ideia de que você deve planejar e evitar um problema futuro, eu acho que é algo que a gente tem que tomar.
Nesse período especificamente que a gente está vivendo de Covid, né, logo no início muita gente entrou em desespero, principalmente os idosos, por serem grupo de risco, tudo isso. Fomos procurados por muitos clientes querendo pensar o que é que podia fazer, qual era a melhor opção, o que é que era melhor para proteger o patrimônio, para proteger a família, para evitar briga. Alguns já tomaram algumas medidas, mas é uma coisa que a gente não pode só pensar num período desse de crise, é uma coisa que a gente precisa sempre alimentar como uma forma de até eventualmente discutir isso em família, chegar a uma conclusão juntamente com os outros. Exatamente, até porque, né, se você for ver, a gente tem que pensar que a morte, infelizmente, é inevitável, né? Infelizmente, a gente tem que pensar que quando a gente vai embora, né, o ideal é que a gente deixe as coisas organizadas, né? Porque, infelizmente, mais uma vez, a gente não sabe quando vai acontecer, né? Exatamente. Então não dá para deixar para o último minuto, né? Então, assim, eu acho que às vezes o medo da morte, né, faz com que as pessoas não se aproxeguem desse tema. Mas é um tema de suma importância. E, né? e é uma coisa dinâmica, né? Não é uma coisa que você tomou uma decisão hoje, que, sei lá, daqui a 2, 3 anos apareceu um neto, você descobriu um filho fora do casamento. Tudo isso você pode ir ajustando dependendo da forma que você decida fazer esse seu planejamento, fazer essa organização. Então, aí nesse ponto, eu acho que era importante você sinalizar quais são os regimes de casamento. Joia. Porque, naturalmente, cada regime vai ter as suas próprias regras, né? No caso do planejamento. Então, talvez seja interessante você sinalizar para o pessoal quais que são os regimes de casamento. Perfeito. Na verdade, é um outro tema que a gente sempre discute lá no escritório, que as pessoas não pensam no regime de casamento antes do casamento. A gente vê na prática que as pessoas só se deparam para poder entender qual foi o regime que elas escolheram quando não deu certo, quando está na hora do divórcio, quando foi feita, eventualmente algum dos dois faleceu e vai ser feita a sucessão. Então, esse tipo de tema, esse tipo de situação é algo que também deve ser sempre analisado antes do casamento. Você precisa entender o regime de casamento que você vai adotar antes de você casar. Não adianta você... Aliás, até existe a possibilidade de você fazer alteração, mas é um trabalho desnecessário. Então, você está noivo, ficou noivo, está pensando em casar, já para entender melhor os regimes, para que você possa, diante dessa situação, desse cenário, saber o que pode acontecer, obviamente, num caso de divórcio, num caso de falecimento, ou até no curso da relação mesmo. Então, a gente pode falar, principalmente aqui no Brasil, de 4 regimes principais. Por que eu falo principalmente? Porque um dos regimes, que é o da separação obrigatória, a gente vai ter que fazer um pacto antinupcial. E esse pacto pode prever regras que acabam se aproximando mais de um regime do que de outro e desnaturar um pouco. Mas vamos para a linha normal do que a gente tem. O primeiro deles é o regime da comunhão total de bens, que é o regime que hoje em dia a gente praticamente, na nossa geração, vê muito pouco, porque é um regime que antigamente era o regime oficial, mas que hoje deixou de ser. Por esse regime, todo o patrimônio do casal, marido, mulher, quando eles se unem, esse patrimônio ele passa a ser comum aos dois. Então, digamos que tenha um dos dois cônjuges tem uma fortuna, tenha herança de família, tenha diversos imóveis, seja um grande empresário, e a outra pessoa não tenha nada. Se eles se casam nesse regime da comunhão total de bens, automaticamente o patrimônio dos dois é comunicado. Então, 50% de tudo que o casal tem, independente de quando ele foi constituído, passa a ser comum aos dois. Então, cada um passa a ser detentor de 50% desse patrimônio. É o regime que, tradicionalmente, a gente vê na geração mais dos nossos pais, porque era o regime oficial antigamente. Então, a gente... Hoje em dia, principalmente, a gente vê muita situação dos inventários acontecendo ainda sobre esse regime. É verdade. É o pessoal mais velho. É muito antigo, Exatamente. E era o regime oficial antes. O que a gente chama de regime oficial, só para ficar claro? Quando a pessoa não faz a opção do regime de casamento, a lei já estabelece qual é o regime oficial. Sim. Antigamente era o da comunhão total de bens, hoje já é o da comunhão parcial de bens, que é o que eu vou explicar agora. Na comunhão parcial de bens, parte do pressuposto que cada cônjuge tem a sua vida anterior ao casamento, tem o seu patrimônio anterior ao casamento
e isso não se comunica, isso não vai pertencer ao outro, apesar do casamento. Então, nessa ideia da comunhão parcial, que é a nossa regra geral hoje, somente vai ser do outro o que foi constituído durante o casamento. Então, se antes do casamento você já tinha um apartamento e sua esposa veio morar com você, ou seu marido veio morar com você, esse apartamento é seu. Se esse apartamento foi adquirido depois do casamento, ainda que seu marido, que sua mulher não tenha contribuído com absolutamente nada para essa aquisição, seja fruto do seu trabalho, seja fruto de algo que você tenha constituído sozinho, o outro vai passar a participar porque foi constituído, foi adquirido na constância do casamento. Lembrar só de uma exceção dessa regra, que na verdade é com relação às doações e com relação às heranças. Tanto as doações quanto as heranças, elas não entram nessa regra da comunicação. Então, ainda que você receba uma herança durante o casamento, mas o seu regime seja esse, sua esposa, o seu marido não vai ter direito sobre esses bens, porque a lei faz exatamente essa exceção com relação a doações e com relação a heranças. Então, isso daí continuaria sendo recebido, sendo particular seu, você não comunicaria com o seu cônjuge. É a regra geral que a gente tem hoje. Então, praticamente, não vou dizer 100%, porque muita gente para discutir. Então, quem não escolhe hoje vai ter esse regime de casamentos. E muita gente acaba casando porque exatamente entende dessa questão da proporcionalidade, né? Não vou nem falar justiça, mas o fato de que se vocês estão juntos, a ideia é vocês constituírem algo juntos. Se foi constituído durante o casamento, é porque os dois têm o objetivo de estarem juntos. Obviamente, cada caso é um caso, cada realidade é uma, a gente Cada família entende. é uma. Cada família é uma, cada realidade é uma, cada desconfiança da família é uma também. Então, É cada um verdade. vai ter sua situação específica. O próximo regime seria o regime da separação total de bens, que ele é muito conhecido principalmente por história de filme, de novela, esse tipo de coisa, que é como se, você não tem nada, o que é seu, o que é meu é meu. Mas, como eu falei antes, ele exige a elaboração de um pacto antinupcial. O que é que vem a ser isso? Na verdade, o pacto antinupcial é um acordo, é um contrato que o casal vai assinar estabelecendo as regras que deverão nortear aquele casamento. Então, naquele pacto, eles vão estabelecer situações normais, se acontecer o fim do casamento, se eventualmente um dos dois falecer, podem ser estabelecidas nesse documento. Obviamente, existem documentos padrão nos cartórios, esse tipo de coisa que você vai ter que registrar isso em cartório, mas o ideal é que você possa conversar, nesse caso, com o advogado para poder entender o que é a particularidade, o que é cada exceção, o que é que você pode, o que é que você não pode, para poder isso ficar estabelecido nesse regime da separação. E a regra geral dele seria exatamente essa: o que é seu, o que é meu, e a gente vai viver junto sem querer pensar em patrimônio comum, sem querer pensar... Ou se quiser, né, fazer com Isso. que o patrimônio, digamos assim, se comunique, que isso conste, né, nos documentos de cada imóvel ou de cada bem. Exato, exato. Nada impede que na hora da compra você indique o outro, apesar do dinheiro ser todo seu, do investimento ser todo seu, você indique seu parceiro, Exato. seu companheiro, seu esposo, sua esposa como proprietário também. Aí ele está entrando como proprietário, mas para todos os efeitos, o percentual que vocês estabelecerem é de um, o percentual é do outro, e os dois juntos vão poder, não vou dizer ser sócios, mas vão ser coproprietários daquele mesmo imóvel, se for essa a intenção. Só uma ressalva já importante que eu vou acabar falando lá na frente, com relação à separação total. Deixa eu terminar, depois eu falo dessa exceção como um todo. Então, a regra geral da separação total é essa. Lembrando que a lei exige que para os maiores de 70 anos que venham a se casar, esse regime seja obrigatório. Então, se eventualmente houver um casamento acima dos 70 anos, a pessoa não pode mais escolher o regime que ela quer. Comunicar o bem, né? Ela é obrigada a casar na separação total de bens. Então, agora, eu acho que também é importante sinalizar que tem aquela situação de exceção, que é a separação legal de bens, né? Que é quando a pessoa já casou, se separou, mas não partilhou bens, né? Isso. E que aí ela pode casar novamente, em que já saiu o divórcio, não houve partilha, mas ela pode casar novamente com a separação legal de bens, que é um regime de exceção completa, né? Isso, exatamente. É uma forma de proteger essa situação que ainda não está
Que os finalizada, bens não digamos foram, assim. digamos assim, não houve partilha dos bens, então, de fato, ainda Isso. existem bens, digamos assim, de uma herança passada, né? Isso, exatamente. De um Então, relacionamento passado que ainda não se tem um destino, ó, vamos dizer assim, e que aí, diante disso, a lei protege. Vamos dizer, ó, é, vou deixar aqui, você vai ter um novo relacionamento, mas aquilo que você ainda não partilhou tá de stand-by aqui para poder vocês definirem e depois seguirem o casamento. e sabe uma coisa que eu acho interessante a gente dizer pro pessoal, assim, que às vezes a gente casa num regime e no meio da relação a gente se arrepende. Muitas vezes acontece quando a pessoa casa na separação, por exemplo, e ela resolve que, poxa, eu queria ter casado no regime de Comunhão comunhão parcial. parcial, né? E é possível fazer a Sim, mudança do regime, né? sim. Na Hoje, verdade, juridicamente, é possível fazer a mudança do regime do casamento também, né? isso. Desde 2002, na verdade, com o novo código, passou a ser possível essa alteração. Na época que o novo código entrou em vigor, já temos aí 18 anos, Que já não é mais novo, né? que não é mais novo. É o hábito da gente de chamar de novo A quando tem gente a chama de novo mudança. porque nós estamos velhos, viu? Então, quando houve aquela mudança, inclusive o novo código, o Código Civil, ele estabeleceu algumas regras para marido e mulher sócios, que eles não poderiam ter determinados regimes. Então, naquela época, foi uma avalanche de pessoas entrando na justiça para poder alterar o regime de bens, para poder evitar que tivesse problemas lá na frente. Na época, foi impossibilitado que os sócios fossem casados em regime da comunhão total de bens. Então, muita gente passou a fazer a alteração do seu regime de casamento para poder se manter na sociedade com seu marido, com sua mulher e não ter esse tipo de problema. Mas isso, a lei não estabelece que seja uma situação de empresário, nada disso. A lei diz que se você quiser alterar o seu regime, você tem essa possibilidade. Vai ter que entrar com ação para poder fazer essa alteração do regime, justamente porque a intenção da lei, e é o que vai ser buscado pelo juiz nesse caso, vai ser verificar por que a pessoa está querendo mudar esse regime. É uma intenção de fraudar, porque infelizmente a gente sabe que tem gente que tenta como objetivo de se proteger, de blindar, de não evitar que alguma dívida seja paga. Então, às vezes, essa mudança do regime é só uma forma de prejudicar um terceiro, de prejudicar uma execução, de não dar andamento. Então, Isso é tudo verdade. isso vai ser analisado pelo juiz para poder lhe deferir ou não Exato. essa alteração do regime. Então, mas aí, Diga. desculpe. Não, conclua, porque eu já ia entrar em outro ponto. Só o quarto regime que, na verdade, faltou de pontuar, que é o regime mais desconhecido de todos, que, na verdade, é o regime chamado da participação final dos aquestos, que é algo também que veio com a legislação de 2002. E ele é uma mistura, vamos assim dizer, da comunhão parcial de bens com a separação total de bens. Como é ele, bem grosseiramente, a gente explicando aqui, porque ele é bem complexo e ele vai demandar uma análise até de contador para a gente poder ter uma visão melhor dele. Esse regime ele estabelece que durante o tempo que você estiver casado, na constância do casamento, vão se aplicar as regras da separação total de bens, ou seja, Sim. O que é seu, o que é meu é meu. Então, naquele período, nada se comunica. Havendo falecimento de um dos dois, ou no caso de divórcio, vai ser apurado tudo que foi constituído na constância do casamento e que teve a participação do outro de alguma forma. E aí, se não estava no nome dos dois, nesse momento do fim do relacionamento, ou por morte ou por divórcio, vai ser apurado para poder se cotizar qual seria a participação de cada um. Justamente por isso esse nome de participação final dos aquestos. É quanto cada um contribuiu com aquela aquisição, com aquele bem, tudo isso vai ser apurado. Então, é um regime que, na prática, ele é bem peculiar, então não é algo que a gente vê no dia a dia. É algo que eu, particularmente, não conheço ninguém casado Eu também, eu estava regime. aqui pensando se eu tinha conhecimento de alguém que casou assim. Eu nunca vi um divórcio decorrente da nossa participação dos aquestos, nunca vi um inventário decorrente à participação, porque é algo muito de exceção. Então, eu não sei realmente nem se aqui na Bahia a gente tem algum caso para poder a gente entender, verificar a documentação. Então, ele veio com a legislação, mas aparentemente é algo que não pegou muito, porque as pessoas inicialmente não aderiram. Mas com esse nome regime todo, a pessoa não tem nem noção. Fica até com medo, né? Fica até com medo. E aí, só antes de a gente entrar nos tipos específicos do planejamento sucessório, aí só fazendo uma brecha e uma análise geral da regra geral da sucessão, que aí vai por todos esses regimes de casamento. A regra geral é o quê? Se
o bem foi constituído na constância do casamento, se tiver tido a participação dos dois, você vai ser meeiro daquele bem. Essa regra não vai se aplicar na comunhão total de bens, porque na comunhão total, o cônjuge que ficar vivo depois da morte, ele é dono de 50%, independente dele ter ou não ter contribuído. Nos outros todos, a gente vai apurar se houve ou não houve essa contribuição, também a exceção da separação total de bens, que é algo que até hoje a gente tem discussão na justiça, porque a separação total de bens ela é muito questionada no momento da morte, porque o cônjuge que fica vivo normalmente questiona o fato dele não ter direito à sucessão como meeiro, esse tipo de coisa. Então isso é algo muito discutido. O STJ tem tido muitos posicionamentos, cada dia vem um posicionamento diferente com uma regra nova com relação à separação total. E o que não foi constituído durante o casamento, que não foi comprado durante o casamento, o cônjuge que fica vivo, ele vai entrar na sucessão na condição de herdeiro. Ou seja, ele não é meeiro, ele não tem direito a 50%, mas ele vai juntamente com os filhos, juntamente se só tiverem filhos, com os filhos. Se não tiverem filhos, com os pais do cônjuge falecido, ele vai entrar na condição de herdeiro e vai dividir a herança igualmente como se fosse um herdeiro e não mais um meeiro. Então essa é a regra geral das sucessões com base nos regimes de casamento. Então agora a gente passa, propriamente dito, para o planejamento sucessório. O que é que a gente entende, né? O que é que a gente vislumbra como possibilidades de planejar a sua sucessão. Mais uma vez, eu reforço, que eu já estou vendo que mais gente entrou, tem mais gente participando agora. O planejamento sucessório não depende de quanto você tenha, não depende de se você é milionário, se você é rico, se você tem mais do que X bens. Ele, na verdade, evita um problema lá no momento da sua morte para que os seus herdeiros não briguem e para que, eventualmente, vocês possam ter benefícios tributários com a antecipação de, eventualmente, um planejamento sendo feito para uma sucessão. O primeiro deles, e que é, digamos assim, o mais trivial e o mais comum que a gente vê no dia a dia, que é a doação do patrimônio em vida, né? Que nada mais é do que o detentor do patrimônio verificar de que, eu tenho um patrimônio, não quero que meus filhos briguem, eu já tinha conversado mais ou menos que essa casa seria de um, que o carro seria de outro, a casa de praia de outro, a sala comercial de outro. Então existe mais ou menos uma intenção de partilhar e a pessoa detentora do patrimônio fará uma doação, simplesmente uma doação, e transferirá o seu patrimônio para o seu filho, para o seu herdeiro. Qual é a ressalva que a gente tem nesse caso? A primeira delas é que, por lei, a pessoa só pode doar até 50% do seu patrimônio. Os outros 50% devem ficar protegidos para a herança, para que os seus herdeiros necessários, que no caso dessa situação que a gente falou seriam os filhos, para que eles tenham direito sobre o patrimônio. Então, em regra, essa doação teria que estar limitada a 50%. Mas se todo mundo concordar, todos os herdeiros, só são aqueles filhos, não tem nenhum filho fora do casamento, só são aqueles que teriam direito, todo mundo concordou que seja feito. Existe a possibilidade de ser feito, mas nenhuma hipótese dessa não vai blindar e não vai proteger de que lá na frente um deles, na hora do falecimento, possa vir a questionar. Dizer que, na verdade, o patrimônio foi dividido de forma desigual, que um deles saiu beneficiado, esse tipo de coisa. Então, a verdade é que com a doação você só está protegendo 50% do patrimônio. A verdade é essa, né? Os outros 50% estão suscetíveis de discussão. Exato. Né? Se você conseguir uma forma de dividir igualmente, eu acho que aí dificilmente você vai ter até como questionar. Mas normalmente quando a gente vê a doação em vida, a doação acaba sendo por bens e não por cotas. Então, normalmente você, para evitar problemas, você doa um bem para um dos seus filhos, um outro para outro, um outro para outro. Dificilmente você doa aquela casa e divide igualmente entre todos. Doa aquele imóvel e divide igual. Se fosse feito isso, eu acho que não tem nem o que a gente discutir, porque não teria nem discussão depois na justiça, porque o patrimônio foi dividido de forma igual. Qual é a grande vantagem da doação nesse sistema do planejamento? É que, na verdade, na maioria dos estados, o imposto da doação ele é menor do que o imposto transmissão mortis causa, que na verdade eles têm o mesmo nome, é ITCMD, imposto de transmissão mortis causa e doação, só que as alíquotas são diferentes. O percentual que é aplicado ele é diferente na hipótese de doação, que ele é um percentual fixo, e na hipótese de inventário de doação de transmissão mortis causa, ele vai ser equiparado em faixas. Então, se o patrimônio for entre tanto e tanto, o percentual é esse.
e aí vai sucessivamente até atingir o limite máximo. Aqui no estado da Bahia, o nosso limite máximo é 8% e a doação, salvo engano, está em 3,5% o imposto. Então, só aí você já tem quase 4,5% de lucro, digamos assim, desse valor sem precisar pagar esse imposto. Uhum. Obviamente, essa doação precisa ser formalizada, então ela precisa constar, se for um bem imóvel, ela vai precisar fazer a alteração, uma escritura de doação, um cartório, vai ter que registrar no cartório de imóveis essa doação, tudo isso. Que é a ressalva que a gente sempre faz nesse ponto. Se a intenção não for a de antecipar a legítima, que a gente chama, que é antecipar a participação no inventário, isso deve constar da escritura de doação. Lembrando Mas então que... é possível fazer isso, né? Ou Sim, seja, é possível. O cara tem 4 filhos e ele antecipou a legítima dos 50% para um filho só, mas ele não fez constar que isso era uma antecipação de legítima. Como é que fica os outros 50% na hora que ele morre? Ele constou que era antecipação ou que não era? Não, ele não constou. Então, se ele não constou, em tese, pode ser discutido lá na frente. Então, pode, eventualmente, os outros dizerem, ó, não houve nenhuma ressalva de que aquela doação não era antecipação de legítima, então a gente entende que foi uma antecipação de legítima porque a gente foi preterido, a gente pensando nos outros que não receberam. E na verdade foram prejudicados, né? Porque exatamente. Considerando que seriam 4 filhos, ele teria 25% e não 50%, né? Isso. Então, na verdade, nessa hipótese, o importante é você constar alguma informação com relação à legítima. Se você está antecipando ou se você não está. Se você constar que você está antecipando, dependendo do que você tenha de patrimônio, aquela pessoa que já recebeu aquilo como doação pode não receber mais nada, inclusive. Pode constar lá de que ele recebeu em vida um patrimônio que já era suficiente para quitar a cota dele, a proporção dele no quião, que é o percentual. Porque, na verdade, muitas vezes, até explicando isso, que é uma coisa que a gente vê na prática do inventário, as pessoas imaginam sempre que você tem que dividir os bens entre eles. Então, a casa é de um, o carro é de outro, o terreno é de outro. E, na verdade, não é isso que a lei determina. A lei vai ver o quião, que é o percentual que você tem sobre a herança, e você vai ter percentuais, exatamente. Se você conseguir equiparar isso com bens integrais, então a pessoa que tem um patrimônio, tem 4 filhos e tem 4 terrenos de mais ou menos o mesmo valor, aliás, mais ou menos não, do mesmo valor, você vai conseguir que cada um fique com um terreno. Se não, em tese, o que a lei quer é que cada um fique com 25% de cada um. Roberta está fazendo uma pergunta: é possível doar o mesmo bem para vários filhos? Sim, você já pode fazer essa divisão do patrimônio, já a divisão do próprio bem. Então, digamos que seja... Vamos pensar em 2 situações. Um apartamento que você não consegue dividir os pedaços, então você pode dizer que 25% é de um, 25% do outro, 25% do outro, 25% do outro. E eles 4 teriam que, na hora de vender, os 4 teriam que assinar, os 4 teriam que concordar. Qualquer coisa que vá ser feita com aquele imóvel teria que ter a anuência dos 4, a concordância dos 4. E numa outra hipótese de um bem divisível, que a gente poderia pensar num terreno, o terreno é muito mais fácil da gente imaginar, uma fazenda. Então, se a gente tem uma fazenda com 4 herdeiros, você pode simplesmente já deixar loteado, a parte perto da entrada é de um, a parte perto do curral é de outro, da casa principal é de outro. Então, tudo isso pode ser feito para já estabelecer como é que vai ser feita essa divisão. Agora, a doação algo que a gente sempre indica e sempre posiciona, que é algo que é precário, porque pode vir a ser questionável lá na frente. Não tem nada que lhe dê 100% de segurança de que essa doação não seja questionada num momento posterior lá na frente. Vamos passar para o próximo. E o testamento? Pronto, joia. O testamento também muito conhecido, muito famoso, mas hoje em dia cada vez mais em desuso, cada vez mais saindo da prática. O testamento é o quê? É a intenção da vontade da pessoa que vai falecer. Então, ela em vida estabelece como ela pretende que esse imóvel, esse patrimônio, seja dividido, seja partilhado entre os seus herdeiros. Então, ele tem várias opções, várias regras, várias particularidades. Só um parênteses aqui, coincidência, os nossos 2 cônjuges entrando ao mesmo tempo. Eu observei isso e fiquei quieta. Continuando. Eles combinaram. Na hora do testamento, viu?
Sim, com relação ao testamento, a gente tem o primeiro deles, que é o mais simples, mais básico e mais questionável, que é exatamente o testamento particular, que é o testamento que você, em sua casa, pega uma folha de papel e estabelece regras de como deverá ser feita essa partilha no caso de sua morte. Então, você estabelece que o imóvel tal é de um, o imóvel tal é do outro, joias e patrimônios também podem ser incluídas no inventário. Então, você já pode estabelecer isso também. E no testamento particular, ele pode ser feito. Pode, mas isso é facilmente questionado lá na frente na hipótese de um processo no momento da morte. Importante também já deixar claro de antemão que muita gente imagina que o fato de fazer testamento evita o processo de inventário. Não evita. Você vai precisar ter um advogado, você vai precisar levar todo esse testamento para a justiça vai ter que homologar e validar aquele testamento para, em seguida, aquela determinação ali ser colocada em prática, ser levada ao detalhamento, ser levada à divisão entre os herdeiros. Porque muitas vezes as pessoas imaginam, ele fez testamento, acabou, não vou precisar de advogado, já está tudo resolvido. Não é assim. A lei não dá essa força ao testamento de que ele evite um processo, de que ele evite essa situação. Pode ser feito particular, mas ele é muito questionável na justiça. Então, a gente particularmente não indica e não sugere que, se você já sabe como é que vai ser feita essa partilha, então você tem um planejamento sucessório em sua mente, a gente não indica que você parta para a opção do testamento particular, justamente porque ele é muito fácil de ser questionado na com justiça. Com certeza. A principal discussão de testamento, é bom te deixar claro, ela é se ela reflete uma intenção da pessoa, se ela estava realmente apta a dizer o que ela queria. Então, é algo que sempre o juiz vai querer buscar, é saber, a pessoa estava de alguma forma ameaçada para assinar aquele testamento, para fazer aquele testamento. Um pouco ruim, né? Deixa eu só ver aqui se eu consigo... Melhorou? Vamos lá. Pronto. Então, essa situação o juiz vai sempre querer verificar qual é a situação da vontade da pessoa. Ela estava apta a dizer o que ela queria ou não estava? Obviamente, isso tudo vai depender de prova, vai depender de eventuais laudos dos médicos que acompanhavam o paciente na época, o falecido. Então, tudo isso vai ser trazido numa discussão dessa possibilidade ou não da pessoa fazer o testamento. Coisa que a gente não vai ter dessa discussão se a gente tem um testamento público. Porque no momento que a gente faz um testamento público, a gente tem um oficial de justiça, um tabelião, que vai dizer que aquela pessoa estava lá, estava consciente, estava dona de suas vontades, não estava sendo ameaçada por ninguém e disse qual era a vontade dela para o testamento público. Esse testamento público ele pode ser de duas formas. Ele é o testamento público aberto, que é o testamento público que o tabelião vai lavrar, vai deixar lá no livro de testamentos da vara. Então vai ficar, em tese, público, como o próprio nome diz, mas qualquer pessoa vai poder chegar lá e acessar e verificar o que vai acontecer no momento da morte. Ou ele pode ser um testamento cerrado, que é um testamento, como o próprio nome diz, fechado, que ele não fica exposto. Você leva esse testamento para casa. É aquele testamento surpresinha. Você só sabe depois que a pessoa morre, só sabe o que é que vem depois. É o testamento que as novelas e que os filmes adoram, né? Que adoram. É aquele que ninguém sabe o que vai acontecer. Porque é do mistério, né? Isso. Então, formalmente, até interessante, quem nunca viu um testamento cerrado, é engraçado que ele é costurado com barbante e eles jogam uma cera em cima do barbante. E na hora que esse testamento vai ser aberto lá na frente, o juiz precisa ver se essa integridade do barbante, da cera, continua lá, porque se eventualmente ele verificar que aquilo foi violado, ele deixou de ser cerrado, aquele testamento passa a ser questionável na justiça. Então, é um procedimento bem engraçado. Você se sente num filme quando você vai para uma audiência de abertura de testamento cerrado, porque ninguém sabe o que vem. Obviamente, pode ser alguém que tenha auxiliado o falecido a criar o testamento, isso é possível, mas normalmente você vai para o mistério, para ver o que é que estava sendo deliberado. Lembrando também que com a doação no testamento, você também, se você não respeitar os herdeiros necessários, você só vai poder testar 50%. Os outros 50% deverão ficar
reservados para os seus herdeiros necessários, que mais uma vez eu falo que são os filhos, que são os pais, no caso de não ter filhos, isso tudo. Então, é importante estabelecer isso, porque eu já presenciei, inclusive, uma abertura de testamento em que o falecido tinha estabelecido isso. Ele disse tudo que ele deixava para os outros filhos e ele tinha sérios problemas com um dos filhos. E aí ele deixou em aberto, assim, na hipótese de outros herdeiros, ele sabia que ele tinha outro filho. Na hipótese de outros herdeiros se habilitarem, fica isso, isso e isso. Aí no meio da audiência, esse herdeiro, que seria o preterido, ele questionou, fez, e eu? Eu não recebi nada, porque ele não entendeu o contexto, que o pai não quis nem mencionar o nome dele no testamento. Simplesmente disse, se eu tiver outros herdeiros, fica isso aqui separado. O pai, eu acho que esse pai deve ter sido ranzinhos a vida toda, viu? Deus me livre. Bem provável. Eu agora, essa sugestão de Roberta que ela colocou, eu achei sensacional. A gente tem que começar a trabalhar com criptografia, blockchain, né? E não ser barbante, né? Verdade, já tá na hora de modernizar. Outro dia, que até aqui em Salvador, a gente atendeu um cliente lá no escritório que queria fazer o testamento cerrado, só que não tinha cartório que tivesse a cera e o barbante. Então, na época, eu saí ligando de cartório em cartório e ninguém tinha, porque estava em falta e não podia fazer o testamento por conta daquilo. É dureza, viu? Um negócio... dizer, eu nunca vi, você viu, você é muito mais velho que eu, lógico. Por isso que você viu. Não mesmo, um dia. Dé, mas eu acho que a gente poderia, então, passar a ver um pouquinho sobre a questão do inventário. O que é que você acha? Porque eu estou muito preocupada com o nosso horário, esse tema é super extenso, né? Vamos sim. O inventário seria aquela hipótese que, na verdade, ele é o não planejamento, né? Quando você não fez nenhum tipo de planejamento, o que vai acontecer é realmente a divisão do patrimônio através do inventário. O inventário, ele é um processo, na verdade, a lei há uns 8 Só abrir um parêntese anos. Rapidamente, que eu esqueci de dizer que a gente poderia um dia, se o pessoal quiser ouvir e se comprometer, a gente poderia falar um dia sobre testamento pet. Se o pessoal quiser, dá o okzinho, porque esse tema é super interessante para as mães de filhos pet. De 4 patas. Vale a pena, mas não é para gol. Apesar de que é planejamento sucessório. É planejamento. Não deixa de ser, né? Verdade, com certeza. Mas deixemos para outra live para poder a gente conseguir esgotar o tema dessa. É verdade. O inventário, como eu estava falando, ele é quando você não estabeleceu regra, você não criou nenhuma divisão para o seu patrimônio, então ele vai ser colocado na regra geral. Esse inventário ele vai poder ser o extrajudicial, que na verdade é o inventário que a gente tem optado hoje sempre e indicado, porque ele é um procedimento mais rápido, mais simples, mais barato, em que você não fica dependendo do andamento de um processo. Eu acho que o pessoal gostou do PET, viu? Tem um monte de gente aí. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza. Então tem todo um trâmite mais fácil, que é o quê? Na verdade, ao fazer o inventário extrajudicial, o primeiro requisito é que ele seja amigável. Então, todos os herdeiros têm que estar de acordo de como vai ser dividido aquele patrimônio. O segundo requisito é que você não tenha menores ou incapazes. Por quê? Porque a lei exige que, nesse caso de você ter menores e de você ter incapazes herdeiros, você obrigatoriamente precisa levar isso ao Poder Judiciário. Você precisa que o Ministério Público, que atua nesses processos na condição de protetor, digamos assim, desses incapazes. Então, o Ministério Público precisa verificar como é que vai ser feita aquela partilha para ele opinar se aquilo é viável ou não é. E no inventário extrajudicial a gente não tem essa possibilidade, então a gente não tem como fazer o inventário extrajudicial na hipótese de existirem menores ou de existirem incapazes. O que a gente entende por incapazes seria aquelas pessoas que têm deficiência, aquelas pessoas que não têm o discernimento e não são maiores, que não podem sozinhas dizer qual é a vontade delas. Então, às vezes é uma pessoa que está acamada, em estado de coma, mas que ela seria herdeira. Então, tudo isso é considerado. Se você tiver algum que se enquadre nessa hipótese de não conseguir externar a sua vontade, automaticamente você precisa ir para o inventário judicial. Antes de ir para o judicial, só explicando o extrajudicial, ele é um procedimento relativamente simples, em que, na verdade, você vai procurar um advogado, a lei exige a presença do advogado e vai apresentar, vai já estabelecer como é que vai ser feita a partilha desse bem. Então, o advogado vai preparar uma petição já constando quem são os herdeiros, qual é o patrimônio, como vai ser feita a partilha desse bem e já leva isso
ao cartório de registro de títulos e documentos para poder isso ser registrado. Aqui na Bahia, excepcionalmente, a gente teve uma mudança no procedimento, porque foi um acordo entre a OAB, Secretaria da Fazenda e Tribunal de Justiça, que a gente inicia o nosso processo já na Secretaria da Fazenda. Sim. Então, aqui na Bahia, a gente inicia já apurando qual é o valor do imposto, e aí, uma vez apurado o valor do imposto, a Secretaria da Fazenda vai dar um parecer sobre o patrimônio, sobre os herdeiros, sobre o valor do patrimônio, porque é importante isso. Na hora que a gente vai fazer o inventário, a gente usa o valor venal dos imóveis. Sim, em importante. regra, ele é utilizado o valor do IPTU, que é o valor que normalmente a gente tem como valor venal, mas nada impede do procurador da Secretaria da Fazenda do Estado achar que aquele valor não é um valor de mercado e simplesmente atribuir um valor maior àquele imóvel. Se ele fizer isso, se acontecer isso, o que vai acontecer na prática é que você vai aceitar ou não essa avaliação e, consequentemente, se você aceitar, você vai pagar o imposto em cima daquele valor e pronto. Se você não aceitar, vai ser feita todo um trâmite para chegar a qual é o valor venal daquele imóvel para poder se apurar esse imposto. Encerrado essa fase de Secretaria da Fazenda, o processo volta para o tabelionato simplesmente vai preparar uma escritura de inventário em que vai ser colocado naquela escritura toda a regra, como é que foi partilhado entre os herdeiros. Aquilo vai ser levado a registro nos cartórios de registro de imóveis e o inventário está encerrado, os bens passam a ser dos herdeiros a partir desse momento. Eu vou te falar, eu senti uma diferença muito grande, já que eu não sou tão novinha, de quando a gente passou a usar os cartórios para fazer os inventários, né? Uma diferença de tempo, de desgaste emocional, porque ainda tem isso, né? A gente tinha que fazer o inventário em 30 dias. Eu me lembro que quando eu perdi meu pai, infelizmente, vai fazer quase 20 anos isso, eu sofri muito, porque assim, eu estava fazendo inventário e chorando a morte do meu pai ao mesmo tempo, né? Tinha 30 dias, senão você tinha que pagar uma multa, era um negócio super ruim. E aí depois, com essa lei, eu acho que a gente teve um avanço muito grande no planejamento sucessório, né? Assim, porque as coisas começaram a sair mais rápido. Porque quando a questão da herança, ela se prolonga ao longo do tempo, a sensação é de que os problemas também se prolongam ao longo do tempo. E aquela pessoa que morreu e queria deixar tudo certinho não conseguiu. Sim. Então, tipo, é uma frustração, digamos, pós-mortem, sabe? Com certeza. De a pessoa não conseguir deixar seus filhos, sua esposa, seu marido organizados na vida, né? Então, eu acho que isso trouxe um avanço muito grande, né? E uma coisa que eu queria te questionar, aí a pegadinha do malandro, é sobre a declaração que a gente faz em vida no cartório sobre determinada, a gente chama de, meu Deus, sumiu aqui agora, aquela declaração que a gente vai no cartório e faz em vida sobre a situação que a gente quer deixar, mas não chega a ser um testamento, porque o testamento precisa ter o testamenteiro, declaração de última vontade. Sim. O testamento, a gente tem que ter um testamenteiro que não pode ser uma pessoa que vai participar da herança, né? Isso. Ó, gente, eu não sei só saúde, não, eu sei um monte de coisa, viu? É um terceiro. Mas a live que é de doutor André, hoje não é minha. E eu acho que é importante, né, sinalizar sobre isso. Mas e a declaração de última vontade? Qual é hoje a eficácia dela? Ela, na verdade, ela é feita em cartório, né? Então você vai procurar um cartório para poder fazer essa declaração. E essa declaração vai ter que ser levada da mesma forma também a um processo de inventário. Você não consegue pular o inventário com o fato de ter tido essa declaração. Ela vai se equiparar na prática a um testamento, sem as formalidades do testamento, mas vai ser levada para o processo, tudo isso. É uma forma, digamos assim, mais simples da pessoa tentar registrar as suas vontades, quais são as suas vontades finais no momento da morte. Particularmente, eu não aconselho, eu não acho que seja seguro se o objetivo da pessoa é evitar problema lá na frente. Eu acho que ela expõe, de alguma forma, a vontade, tudo isso, mas ela não lhe dá 100% de segurança para lá na frente. Exatamente. Aí vamos aproveitar esse gancho sobre segurança. Certo. E vamos falar um pouquinho sobre a sucessão patrimonial. Joia. Sobre a criação de uma patrimonial, holding familiar, como a gente chama, né? Isso. Que é, digamos assim, a bola da vez. É verdade.
É o Instituto na área Deixamos de a cereja do sucessões. bolo agora. Exatamente. É o Instituto de Sucessões que a gente tem hoje, mais estudado, mais discutido, mais falado, porque o que vem a ser a criação de uma patrimonial, o que vem a ser a criação de uma holding familiar, como o nome mais bonito, vamos assim dizer. A patrimonial nada mais é do que uma empresa que vai ser criada em que todo o patrimônio da família, todo o patrimônio do chefe da família, do casal chefe da família, ele é incorporado àquela empresa. Então, na hora que você faz a integralização do capital social, você integra aqueles bens para fazerem parte daquela empresa. Então, aqueles bens deixam de ser seus pessoais, pessoas físicas, e passam a ser de uma pessoa jurídica da qual você é sócio. O que é que acontece? Como é que as famílias têm feito, que criam patrimoniais, como é que elas têm feito para poder evitar problemas lá na frente, para poder evitar pagamento de impostos, inclusive, nessa situação. Como é que a gente imagina? Quando você imagina uma sociedade em que 2 sócios, 3 sócios se juntam com o objetivo de criar uma loja, de criar uma empresa, então, ao se juntar, eles obrigatoriamente eles fazem um documento que a gente chama de contrato social, que seria a certidão de nascimento daquela empresa. Sim. Onde vão ser estabelecidas as regras da empresa, o que vai acontecer se um sair, se um falecer, se um falir, tudo isso fica estabelecido ali. E aí o que vai ser feito numa patrimonial é isso. Esse contrato social ele vai estabelecer as regras na hipótese do falecimento de um dos sócios, que vão se resolver internamente na própria empresa, na própria patrimonial, evitando que você tenha que levar isso ao Poder Judiciário. Sim. Vamos dar como um exemplo prático, que eu acho que é mais fácil até do que a gente ficar falando muito em teoria. Digamos que um casal tenha 3 imóveis e 2 filhos. Eles simplesmente vão criar uma empresa patrimonial, família Silva, vão lá, vão ter que criar um documento criando aquela empresa, vão ter que levar a registro, tudo isso. E uma vez criada aquela empresa, eles colocam os filhos deles na condição de sócios daquela empresa. Então, digamos que seja uma empresa em que o casal, chefe da família, cada um vai ficar com 25% do patrimônio e cada um dos 2 filhos com 25%. Então, serão 4 sócios, cada um com 25%. Na hipótese de um desses sócios vir a falecer, que pode ser inclusive um dos filhos, o próprio contrato social já vai estabelecer que regras vão ser aplicadas àquela situação. É importante. Então, ou vai voltar, o patrimônio vai ser dividido por aquele sócio, ou a empresa vai se extinguir naquele momento e cada sócio vai levar um percentual do que tem de patrimônio. Sim. Tudo isso vai ser analisado e avaliado pelo advogado e pela família, pelo chefe da família que quiser criar aquilo. Tá. Na verdade, a principal vantagem de você ter uma patrimonial é que você não vai precisar abrir um inventário para dividir os bens. Porque, na verdade, o único patrimônio que a pessoa física vai ter é um percentual de uma empresa. Que, dependendo do que seja a regra do contrato social daquela empresa, se, por exemplo, fosse se desfazer a empresa, não tem nem o que ser levado a um processo de inventário, porque a empresa simplesmente pode ter a regra de se desfazer no momento da morte de um dos sócios e o patrimônio ser dividido entre eles. Ou pode não ser essa regra, pode ser uma regra de que vai ser dividido entre eles as cotas daquele falecido e também, consequentemente, a gente não precisar da discussão de um inventário. Então, a principal vantagem é essa. Essa daí, só para citar como exemplo, é a forma que principalmente os grandes milionários têm feito para não ter pagamento de imposto. Porque você imaginar de ter que pagar 8% de imposto para poder fazer a realização de um inventário é um valor relativamente alto, dependendo do montante do seu patrimônio. Você pensando que ainda vai ter que fazer pagamento de honorário de advogado, tudo isso você pode facilmente aí no inventário abrir mão de quase 20% do patrimônio para pagar de custas, de um modo geral, de custas processuais, custas de tributos, autenticações, esse tipo de coisa você pode facilmente abrir mão. Na criação do patrimonial, não. Você está se protegendo, se blindando, e você não vai ter que fazer esse pagamento de imposto. Desse então, imposto, né? Mas o do Intervivos tem, né? Mas o Intervivos foi feito lá quando você constituiu o patrimonial. Ah, sim. Tá, tudo bem. Você em vida ainda, é a despesa a mais que você vai ter. Na hora de você levar esse patrimônio para a sua empresa, você está transferindo da sua pessoa física para uma pessoa jurídica. E isso daí é a hipótese de incidência do imposto. Então, o imposto vai ser cobrado nessa situação. Agora, me diga uma coisa, Dé. E eu que só tenho um apartamento,
apartamento e uma casa. Eu posso Certo. fazer esse tipo de Pode. planejamento? Pode. Nada impede. Na verdade, você pode fazer, inclusive, a patrimonial, estabelecendo como é que vai se dar essa questão da sucessão, o que é que vai acontecer na hipótese de você vir a falecer, como seus filhos devem dispor E meus dos filhos, eles bens, são pequenos. Meu certo? filho, você sabe, Henrique tem 1 ano, Heitor tem 7 anos. Eles podem ser meus sócios na empresa? Podem, na verdade, eles vão estar representados por você mesma, por seu Mas marido, no eles caso. serão sócios. Serão sócios. Eles estarão lá constituídos na condição de sócios, só que por serem menores, eles vão ter que estar representados Sim, pelos representantes deles legais, né? entendi. Então, é uma forma para blindar, para você ter essa proteção do patrimônio, evitar esse problema lá na frente, evitar o desgaste Até de uma de briga briga, né, familiar. entre as Exatamente. famílias. É, eu acho que isso é bem importante mesmo, né? Porque, na verdade, já está tudo estabelecido. Todo mundo já sabe o que vai acontecer na hipótese de um falecimento. Eu não vou ficar citando exemplos de famílias famosas que fizeram, mas a gente tem diversos que a gente acompanha ou que a gente vê em notícias que estabeleceram patrimoniais. Muita gente, às vezes, até vê no dia a dia patrimonial. Às vezes, eu comprei um imóvel, só que ele não estava no nome de uma pessoa física, estava no nome de uma patrimonial. Eu não sei nem o que é isso. É exatamente isso. Jade, chama fazer uma holding familiar. Isso. Jade é E minha aí- amiga, viu? Ah, Já sei que ela está cheia de imóvel aí, está querendo fazer a holding dela. mas não precisa ter muito imóvel para fazer. Nada impede dela fazer com Eu que poucos. só tenho um apartamento e meu carro, tá tudo certo. Vou fazer minha holding também. E é exatamente. Então, eu acho que essa ideia que a gente tinha de antigamente, de que só fazia patrimonial quem era milionário, tem caído por terra, porque a prática do dia a dia tem mostrado diversas patrimoniais sendo feitas por pessoas com patrimônios normais, nada do outro mundo, uma vida, e que ele quer evitar exatamente essa briga, quer evitar esse problema, quer evitar essa discussão entre os seus herdeiros lá na frente. Importante deixar claro que se a pessoa tiver herdeiros fora do casamento, se tiver outros herdeiros, ele não vai poder se blindar da patrimonial para, digamos assim, afastarem os herdeiros. Então é muito importante que isso seja feito, que isso seja dito, porque às vezes, não vou fazer uma patrimonial porque eu tenho um filho de quando eu fui fora do adolescente e que eu não Com convivo, certeza. ele tem direitos, a lei garante a ele direitos, então não adianta querer utilizar a patrimonial com esses objetivos ilegais. A lei exige que ele seja herdeiro. Você pode dispor do seu patrimônio em 50%, mas daqueles outros 50% ele tem direito ao que é dele. Então isso aí não tem como ser feito. Então é algo novo, é algo, na verdade não vou nem dizer que é novo, mas que já tem sido feito É porque bastante. muita gente não sabe o que é, né? Isso. Então, isso é que faz a diferença, né? Quando a gente quer cuidar do nosso patrimônio, quer queira, quer não, cuidar do patrimônio é cuidar do futuro, né? Do futuro dos nossos filhos, principalmente quem tem filhos, né? Que se preocupa muito com isso. É uma forma de a gente cuidar das pessoas, até porque a gente não vai viver para sempre, né? Exato. Então, o ideal é que quando a gente vai embora, que a gente deixe tudo organizado, né? Porque a vida já está tão cheia de problemas, vamos deixar mais um quando a gente morre, Claro. né? E é importante dizer que esses todos exemplos que a gente deu não tem um certo, não tem um errado. Cada um tem vantagem e tem desvantagem que vai ter que ser analisado por cada situação, por cada família, como é a regra que cada um vai querer adotar. Importante, aí, claro, né? Vendendo o peixe, é importante dizer que quando a pessoa chega no escritório, né, e lança assim, eu tenho uma situação como essa, a gente faz 6 cenários. Isso. Né? Situações que a gente pode criar para que você faça a sua holding familiar. Isso nunca pode ser imposto por a gente. E não é um formato pronto. Isso. A gente tem que ter essa sensibilidade para entender qual é o formato que se adequa ao perfil daquela pessoa, daquela família. Né? Exatamente. Isso que é importante dizer. Porque, veja, se fosse formato pronto, a gente não precisava nem estar aqui. Era só jogar né? no Google. Joga no Google e resolve. Mas não é. O que eu estou dizendo, você avalia um universo de cenários para ver dentro do cenário da sua vida o que é melhor para você. Isso que faz diferença, né? Você oportunizar para o cliente essa análise, né? Porque não podemos ser engessados, né? E no momento que você procura um advogado que conhece a área, ele vai poder lhe dar a gama de opções dentro da experiência do dia a dia mesmo. Dizer, eu já tive um caso que isso não deu certo por causa disso, outro caso por causa disso. Então, isso é muito importante ser levado em conta nesse momento. Essa análise da prática, porque
Não adianta, muitas vezes a gente tem coisas que na teoria são lindas, mas que na prática não dão certo. Então, por exemplo, a doação pode ser uma solução, mas se a família tiver conflitos internos, ela pode não ser, pode ser um problema lá na frente, pode vir a ser questionado. Então, tudo isso de cada situação, de cada realidade, deve ser ponderada e avaliada para que a gente chegue à decisão do que é que deve ser feito. E aí eu volto a uma live que eu falei lá atrás sobre a escuta sensível, que é isso que o advogado precisa ter, né? Escutar qual é a dor do cliente, entender qual é a necessidade do cliente, para poder sim perfectibilizar um cenário que seja para ele, digamos assim, seguro, né? Com certeza. Importante, né? E que pense na projeção do futuro dele, né? E vão existir particularidades em cada família, em cada situação, que só quem é da família vai saber. Exato. Então, por exemplo, você falou até da questão mais cedo do testamento dos animais para os pets, tudo isso. Para mim, que não tenho cachorro, é algo que eu faço, pelo amor de Deus. Para eu que tenho dois, que acabam com a minha vida e acabam com a minha casa, é outra situação. É outra realidade. Eu quero fazer planejamento para eles, não. Então, na verdade, isso daí vai ser muito ponderado. Há, sei lá, 10, 15 anos, quando o primeiro divórcio falou sobre quem ficaria com a guarda do cachorro, todo mundo, que absurdo, mas hoje já é algo normal, trivial, já constar quem vai cuidar do animal. A guarda do cachorro, as visitas do cachorro, do gato, do peixe, do passarinho, né? Hoje, a verdade é que a vida muda, né? Isso. Nós não estamos parados no tempo, nós estamos vivendo o tempo. Né? E a ideia do advogado é exatamente essa, é adequar a legislação vigente às novidades, ao que está chegando, porque muitas vezes a legislação não está na velocidade que o mundo está, muitas vezes não, na maioria das vezes não está. A gente vai precisar de posicionamento jurisprudencial, vai precisar de inovações, tudo isso, para poder proteger e garantir que aquela vontade da pessoa seja preservada no momento que ela não estiver mais aqui, no momento que ela estiver ausente. Exatamente. Por isso que eu acho que foi tão importante essa live. A gente ainda tem quantos minutos aí que eu tô vendo aqui? Já tá parado. Eu acho que deve ter 2. A contagem regressiva não começou ainda. Eu tô sentindo que a gente já tá começando a chegar no fim. Mas foi bom a gente deixar a cereja do bolo pro final, né? Porque eu acho que eu não posso dizer que é novo, mas é um instituto que precisa ser muito mais utilizado. As pessoas precisam conhecer, precisam saber como funciona, porque de fato é muito interessante. Até pela proteção, né, do patrimônio. Exatamente. Eu acho que profissional liberal, tudo isso é algo que acaba blindando e protegendo um pouco. Exatamente. Eu acho que como o pessoal da Sensomed, um abração para vocês, viu, Sayomara? Eu acho que assim, é importantíssimo a gente sinalizar, né, dessas nuances que o direito dá para a gente e a gente aproveitar isso para a vida das pessoas, né? Porque o papel do advogado, que se preza como advogado, é esse, né? É, antes de tudo, pensar o que é que pode ser feito de melhor na vida do outro, né? Sim. E eu acho que hoje, para fazer um planejamento sucessório de qualidade, a gente tem que pensar, assim, em hold familiar. Estamos dando consultoria de graça, Jade. Obrigada, Dolores. Então, assim, acho que o mais importante é... Aí, meu marido puxando sardinha também. Mas, assim, o que eu acho que é mais importante nesse cenário é a gente poder dar informação, e o objetivo dessas lives tem sido esse, né? Na quinta-feira nós vamos falar no meu outro Instagram, que é o marina.basile.advogada.saúde. Nós vamos falar sobre novas tecnologias. Eu vejo que os meus amigos que estão no meu Instagram fechado, que eu estou fazendo hoje a minha live no Instagram fechado, eles não estão seguindo ainda esse. Aquele de lá eu falo basicamente sobre saúde. Se vocês quiserem estar lá comigo, vai ser bacana também. Sigam o BCM Advogados, que é o nosso escritório, né? E eu acho que assim, o mais importante é a gente trazer informação. Nós vamos falar sobre novas tecnologias na quinta-feira. Nós estamos fazendo um ciclo de terças e quintas. Andréa da Tramato já conversou comigo. Nós vamos falar sobre esse cenário, né, do varejo. A gente está com o tempo quase estourado, 40 segundos só. Então, olha, eu quero deixar um beijo para vocês. Muito obrigada por terem participado.
Mais uma vez, foi super bacana a participação de vocês. Na quinta a gente se vê novamente. Sigam o BCM Advogados, marina.basile.advogada.saúde. E deixar lá de que está tudo aberto, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem mandar no privado. A gente tem todo o prazer em tentar ajudar, tentar resolver da melhor forma, para que nesse tempo de pandemia a gente consiga já dar andamento e resolver coisas que podem ser resolvidas logo. Com então, certeza. Obrigado a todos. Estamos acabando. Um beijo. Um beijão. Até gente. mais. Tchau, 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 tchau. gente.